Oi, Lowcasters! E aí, gente, mais uma semana de episódio. E essa semana, a gente vai de zica ou de zarco? Só sei que a nossa convidada é muito especial e amada. Bora conferir! É isso mesmo, minha gente. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. Por quê? Porque ela é comunicadora, apresentadora da NDTV Record no quadro Figuras do Zarco. Gente, onde você vai com essa menina, vem gente cumprimentar ela, é sensacional. O povo ama ela. Faz parte da NDFM em Santa Catarina. Já morou, olha só, ela é natural do Paraná, já morou no Rio Grande do Sul. Atualmente tá em Santa Catarina, aqui... Não, ela não tá em Joinville. Ela tá em Joinville ou não tá em Joinville agora? Não, né? Ela trabalha em Joinville, mas mora em Jaraguá do Sul, minha gente. Olha só. Com vocês, Tami Yamada. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu moro no meio do caminho, em Guaramirim. Ah, não é nem em Jaraguá, eu achei que era Jaraguá. No meio do caminho agora, Olha, rapaz. mas você já morou em Jaraguá antes, Já? né? Ih, Então tá, então foi por isso que eu confundi. claro. Não, mas tá perdoado. É bom, tá pertinho, né? Pertinho, pertinho. entendeu? Questão de 5 quilômetros, tu errou, tá tudo certo. Tá bom, aí, ó. Mas tem parentesco lá para as proximidades ou não? Nada. Nada. Eu vinha louca, né? Alô, eu vou pra Guaramirim. Botei a roupa dentro da mala e peguei meus arcos. Mas você Bom. foi pra Guaramirim porque era mais perto de Joinville que você começou a trabalhar aqui. Aham. Porque antes você trabalhava numa rádio em Jaraguá. Em né? Jaraguá, aí tava em casa, né? Aí quando eu vim Certo. pra Joinville, aí eu fui pra Guaramirim, porque eu não podia vir morar em Joinville. Tem um excelentíssimo namorado, né? E ele trabalha em Jaraguá. Ele trabalha em Jaraguá, então eu tinha Entendi. que ficar no Aí meio do fica caminho. ali Ficar entre no meio do onda. caminho. Tá certo, né? Tá Aí, ó, justo. é o equilíbrio do É isso relacionamento, aí. viu? Nenhum nem outro. Vamos no meio aí, tá Há uma certo. rodovia do arroz entre você e seu Isso trabalho. mesmo, a união. Inclusive, já que a gente já começou com esse papinho aqui antes da gente ir pro batidão, eu queria muito saber como que tu chegou nesse perfil de comunicadora. Em que momento da tua Muito vida? que bem. Vrás! Já Muito- chegou. Já cheguei assim? Eu sou intrometida. Olha Isso ela. resume a minha comunicação, tá? Quando eu tinha 14 para 15 anos, eu ligava... Da época a gente ligava em rádio, né? Vocês trabalharam em rádio, vocês sabem como é que é. Pegava o telefone, ligava, pedia uma música. E tinha um programa que... Ele era de música gaúcha e tal. Rolava todo domingo, né? Lá em Nova Prata de Iguaçu, no Paraná. Eu nasci em Olha. Curitiba. Passei boa parte da minha vida em Nova Prata de Iguaçu, fica no sudoeste do Paraná, uma cidade bem pequenininha. Então eu ligava lá e falava: oi, quero ouvir Fundo da Grota, quero ouvir É Disso que o Velho Gosta, oferecer pra minha avó, pra minha tia, não sei o quê. Até que um dia, o dono da rádio atendeu o telefone e falou assim: você é aquela menina que liga aqui sempre? Você quer vir conhecer a rádio? Falei: quero. Olha. E eu fui. Minha avó me levou lá, Nossa. conheci a rádio. Cheguei lá no dia que eles me convidaram pra ir. Desculpa, só quantos anos você tinha nessa época? 14 para 15 14 pra anos. 15. Aham. Aí eu cheguei lá, ele falou assim: quer falar com o locutor ali ao vivo? Falei: quero. Ó. Fui, falei, isso foi no domingo. Na terça-feira eu já comecei lá. Como Estreou. menor aprendiz. Já chegou estreando. Capaz. Foi uma loucura, tá? Olha, Loucura. tu viu? E tu não tinha nem ideia, Nunca! nem pensava nisso, não passava pela cabeça. Nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre fui apaixonada por rádio desde criança, né? Porque minha avó acordava de manhã cedo, tava lá fazendo o cafezinho dela, ligava o rádio. Radinho. Aí, quando chegou nessa fase, desses 14 para 15 anos, eu trabalhava, passei uma parte trabalhando no sítio, né? Que minha família veio do interior da roça, colheita de melancia e tudo mais. E aí, tinha intenção em cursar magistério, porque meu sonho era ser professora. Olha, Nada a ver. Eu ia dizer que eu não ia imaginar isso. Eu ia perguntar qual que era o teu sonho de criança, Nada mas a ver. jamais que eu ia pensar isso. Era Mas ser acho que seria professora. uma boa professora, que você fala bem. Não, eu tudo, também acho, imagina. mas eu não Ia ser imaginava Então. aquelas isso. professoras engraçadas. Não é, Fazendo A gente gosta musiquinha pra tu também. aprender a matéria, sabe? Isso. Então, aí eu quis fazer o magistério. E daí, no meio do caminho, eu trabalhava de manhã numa fábrica de costura, que foi um dos meus primeiros empregos ali. Fora o fato de que eu vendia salgado, doce, que minha avó fazia, que ela é uma cozinheira de mão cheia. Então, ela fazia e eu vendia aquilo no comércio. Naquela época, a gente podia trabalhar quando era mais novinho, né? Então, eu fazia isso. Então, eu sempre gostei de comunicar com as pessoas, mas eu nunca pensei em rádio. E de rádio, eu só era apaixonada por ouvir, mas eu nunca me imaginei
do outro lado, né? Nossa. Falando, comunicando. Não, ela falando daquela época, parece que é uma senhorinha, né? Não, mas olha que sensacional que ela Não, foi. é bem a senhorinha naquela época. Ela foi puxada, né? Pois A gente é, teve isso que é aqui legal. uma entrevistada, né? Que ela trabalha hoje como agente funerária e ela caiu no túmulo. E foi assim que ela... Foi É puxada. sério, ela Então, foi... cara. Ela falou, foi dali que surgiu o meu interesse. Tu foi lá na rádio e pronto, foi puxada e falaram. Foi Agora bem assim. Isso que é gente. louco quando é pra Olha encontrar só. a pessoa mesmo, né? Pois Até é. a última, né? Quando a gente conversou a última vez com a Fê, ela também falou que a mãe dela, que acabou apoiando um negócio que ela nem imaginava e virou o sonho da vida dela. Pois Então, é. isso que é louco, né? Porque tu nem imaginava também, Nunca. gostava, claro, mas não Sim. imaginava chegar nessa profissão. Mas é assim, eu gosto de viajar, por exemplo, mas eu não trabalho numa agência de viagem, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu gostava de ouvir rádio. Quero viajar, não trabalhar numa agência de viagem, pelo amor. Mas eu não fazia ideia, né? De trabalhar com a comunicação que nem eu trabalho hoje. Então, foi uma loucura Olha aí. real. Vamos começar com o batidão Vamos, com ela? então agora Vamos, nós porque vamos agora eu fiquei até aquecer. curiosa. Vamos Ai, ai, ai. aquecer. A gente já meio que já deu de cara com as perguntas, né? batidão. Bate. Tu Deixa eu sabe tomar como é meu que é o álcool batidão? Tu sabe como é que Batidão, a funciona? gente larga uma palavra, tu responde com outra. É, não precisa ser necessariamente só uma palavra, pode ser Sim. ali um, Vocês assim, um começam a abrir a conceitozinho, regrinha né? aí. Mas eu sempre deixei. A tomar Morgana meu- deixa é eu mais... tomar meu álcool. A Morgana é mais... Olha, Ela mano, tá tomando água pura, Não, gente. quem vê, eu não falei a vida toda quando eu respondi isso. Não, é. Não, Tu vai. começa então, pode ser? Pode? Bora! Vamos lá, família. A minha avó, minha tia, meu tio, as pessoas que me criaram. Olha, E tá, mas eu queria assim uma palavra. o que eles Amor. significam? Amor. Total. Amor? Sim. Tá ótimo. Que massa. Política. A cara dela. Tenso. Tá Vai. tão tranquilo? Tá, Nossa, tá, bem tá, tranquilo. tá ótimo. Ninguém briga por isso? Ninguém ia falar nada. Sossegadinho. Tá valendo tenso, mas se Não, quiser não, aprimorar... Tenso. deixa assim mesmo. Tipo no Instagram, né? Tem aquela figurinha tenso. Tenso. Tenso, isso. É, comida. Gosto. Bastante. Muito. Tu tem alguma preferência, tipo, meu, aquilo ali, qualquer momento? Não dá pra resumir uma palavra, porque eu gosto de feijão com farofa e ovo frito. Ai, é mas bom, também, né, cara? Mas ovo gema mole, né? Gema mole. Gema mole, que tu Coloca abre assim, molha no feijãozinho com arroz. Dá uma Meu rachadinha Deus com a do colher. céu. É bom, Deu né? fome já. Meu Gosta Deus, com nem parece que eu comi um farofa? hambúrguer. Sim. Com farofa. Aquela assim que serve de reboco pra tu tacar Sei, na parede, sabe? sei. Não gosto de aguadinha, tem que ser farofa pra caramba, assim. E daí tu Tacou faz na tipo um parede, já dá pirãozinho? pra botar o tijolo Faz em tipo um cima. pirãozinho daí. Isso. Eu amo pirão de Meu feijão, Deus sabia? do céu. É muito Não, bom. E pirão o em ovo- si é bom. É. De E feijão, ovo de frito água, com de gema mole. do molho da carne. Nossa, Nossa Senhora. sensacional. É a próxima. Bebida. Água. A água, né? Porque Ah. você não Sim. bebe, você falou pra gente que não eu bebe álcool. não bebo, É isso? não fumo. Ó. Fala o resto que você é. falou pra Não, gente aqui. tá, Nossa, deixa assim você- mesmo, Tá gente. tudo bem. Ai, ai. Depois Quem dessa... conhece a música, né? Né? Ah, muito bem. Muito bem. Vamos pra religião agora. Vai. Religião. Ixi, ó. Tá pensando. Eu tô pensando, eu Dorime. não quero Mãe. criar uma Dorime. polêmica, entendeu? Não, fale do seu Eu coração. acho que não religião em si, Deus. Muito bem. Aí, fechou. Pronto. Nossa, Eu tô gostando que ela é a única que tá fazendo só uma palavra. Ah, né? Que Tá profunda. sucinta. Nossa. Tá sucinta. Eu fiquei com medo de vocês dois brigarem, né? Um falou que era podia uma palavra, outro uma frase. Não, Aí eu tô pode. vendo... Não, pode. É que se pode tu sentir que deslanchar. precisa dar uma desenvolvidinha, não tem problema. Vai tudo pelo sentimento. Exatamente. Não, Então, a gente quer Sim. saber agora de uma que eu acho que você gosta. Música. Amor da minha vida, É. cara. Olha ela, viu, show. Sonho. Eu vou. Tem eu- novidades aí que Não nós vamos precisa nem conversar perguntar ainda. o gênero. Tem algum gênero? E nessa Mulher, loucura. Sertanejo, né, cara? Eu vim da roça, então. Não, é tá tudo a tudo ver, certo. inclusive, né? Tá tudo Aí, certo. ó, tá Porta, tudo porteiro, certo. portão. Esporte. Futebol. Futebol? Sim, Você eu curte? gosto Tu pra curte caramba. futebolzinho? Sim. E tu joga, não? Já jogou? Sim, inclusive veia de futebolísticas, porque a minha mãe, ela chegou até jogar profissionalmente nos times femininos do Paraná, No quê? time feminino do Paraná, Atlético Olha. Paranaense. Que legal. Aham. Olha. Profissional, então. Sim, Que massa, quando cara. eu era bem jovem, né, e tal. Olha só. Inclusive, eu acho que eu gosto muito de futebol, porque uma vez ela me levou pro campo e ela deu uma bolada na minha cabeça. Nossa senhora! É aqueles negócios de bater na Muito pessoa, né? bom. Vai gostar! Então eu vou te perguntar, já emendando, qual que é o teu time? Botafogo. Olha! Botafogo, mas por que Botafogo? Botafogo. Por livre, Botafogo. espontânea pressão do meu excelentíssimo marido carioca. Ah, tá explicado. Ah.
Mas eu explicar. gosto. Porque Ainda mais nessa que- de Curitiba seria um Paraná, um Coxa Sim, Branca. mas eu nunca gostei dos times do Paraná, nunca. Oh, Nem do Atlético Paranaense, Brasil. nem Polêmica, do Coxa polêmica, Branca. ó. Faz Alô, escola. Paraná. E Alô? aí, pelo tempo que eu tava no Rio Grande do Sul, eu torcia pro Inter, né? Ah, legal. Ah, Até que eu comecei a ficar meio desanimada. Daí eu sofredora. fiquei um tempo sem torcer pra ninguém, só pra mim mesma. E Olha daí aí, ó. chegou o Botafogo ano passado, que deu um banho, né? Aí eu falei, tá bom, vou torcer só pra quem ganha. a partir de agora. Sabe o que eu tô percebendo? Eu tô sentindo que a Tami ela é uma pessoa, assim, que ela não é de um lugar só. Ela pode ver que a Não, história dela, você já ela morou em vai- vários Eu lugares. sou do Sul. É do Sul, mas você torce pra times de outros lugares. Você, Mas então é que assim, é uma ó, mistura, assim, de por várias exemplo, coisas. meu relacionamento, todo mundo pergunta, mas da onde é o teu esposo? Ele é do Rio de Janeiro, né? Eu digo que o raio do Tinder tava altíssimo. Eu Olha! aqui, Nossa. entendeu? Pegou lá em cima, no Rio de Janeiro. Mas não, é porque a gente se encontrou aqui, entendeu? Ah, muito bem. Mas fora isso, se tu for parar pra pensar e me perguntar mesmo, eu nunca saí do Sul, cara. É? Só Paraná, Santa Catarina e Olha. Rio Grande do Sul. Tá bom. Nunca fui pra... Ah. Só Aí na tu casa já da minha emenda, ela sogra. falou Mas do boy dela? Como é que é a Exato, pergunta agora? casamento. Ixi, vem aí? Já Quero. Vem, Quero. vem Ano aí. que vem, diz que. Diz que. Como é que é o Alô, nome dele? qual é o nome dele? Gustavo. Alô, Gustavo! Tarararara. Não, diz que é pra ser o ano que vem, né? Ai, então, ai. Ele vai Já vir marca a aí. data aí, Gustavo. Manda pra gente, depois a gente conta aqui, vai. a sorte dele é que meu relógio tá sem pilha. Agora que eu fui ver. Que eu ia falar que eu tô contando as horas, então tá Não tudo tá certo. contando. Não Então, já emendando com essa, filhos. Meu sonho, cara. É, Eu me vejo sendo mãe. que legal. Apesar de não ter filho ainda, né? Por que Mas você você deu tem essa essa pausa? vontade. Tu ia falar de menino ou menina? Não. Não, eu fiquei imaginando assim, porque como a minha criação não foi diretamente com pai e mãe, quem me criou foi a minha avó e meus tios, eu quero ter esse modelo de família, sabe? Que legal. De poder dar para meus filhos um pai, uma mãe e tal. Então, é meu sonho ter. Ah, bacana. Olha, Achei Legal, legal que isso. hein? legal. Trabalho. Cara, eu tiro o trabalho como uma motivação para mim. Olha. Eu não trato só como uma forma de renda de me trazer dinheiro, de pagar meus boletos. Eu sabia Te que realiza? Podia ser Aham. professora mesmo, essa bicha. É, né? então Porque tá é falando boa. assim, ó. Ela é melhor que o chat GPT pra Deus. resumir as coisas. Muito bom. E, bom, por fim, Hum. vida. Vida, devolva minhas fantasias. Essa A aí Morgana se entregou, fazia tá? tempo. Ei, Essa me essa entreguei. tu Essa me se entreguei. Fazia entregou. tempo que a Morgana não vinha com essas Vai, músicas vai. aleatórias. Vai, vida. Cara, eu acho que a minha vida em si, eu posso resumir ela em superação. Olha. Por tudo que eu já passei, pela história que eu carrego. É isso. Muito Bom, bem. Achei muito... Cara, Olha, gostei. Cara, gostei da Gostei dela. Hein? demais. Pô, que batidão foi esse, Então, bicho? já que você falou disso, já que você falou dessas questões aí, então vamos abrir um pouquinho mais pra gente. Conta um pouquinho mais pra galera que te assiste, que te ouve. Muito que bem. Como é que foi, assim, pra ti, a tua infância? Você comentou ali, foi criado com a sua avó, com Aham. seus tios. Como é que você vê como é que foi a sua infância? Foi uma infância boa? Foi feliz? Foi, cara. Eu tiro, assim, a minha infância como superação, porque hoje em dia eu ter me tornado a menina do Zarco passou por trás de muita coisa, sabe? Eu aprendi a lidar com os meus medos, a superar mesmo, assim, as dificuldades da minha vida. Porque eu vim de uma família muito humilde, lá do interior do Paraná. Não tive aquela família de comercial de margarina, né? Então, eu passei por isso tudo de uma forma muito leve. Por exemplo, na escola, quem me vê lá atrás, na escola, não imagina que eu ficava sozinha no recreio, entendeu? Que eu não era de ter muitos amigos, que eu sofria o famoso bullying de hoje em dia, né? Por exemplo, algo que hoje não tem mais problema nenhum pra mim, mas que eu lembro... Isso me marcou muito quando eu era criança. Que naquela época, eu ainda... Vocês podem perceber, né? Ali na câmera não vai pegar, mas eu tenho muito pelo no braço, né?
E na escola, isso era motivo de bullying. Os meninos da escola chegaram a levar caixa de banana pra mim, cara. Nossa. Me chamando de macaco. Pode rir, galera. Pode ficar... Eles levaram caixa de banana, cara, pra mim. Então, assim, eu passei por um momento de uma infância muito pesada, porque eu me sentia muito sozinha. Eu fui a mais velha dos filhos, dos netos. Então, depois de mim, já começou a vir os meus primos. Então, eu peguei aquela responsabilidade muito nova de não poder aproveitar tanto a infância e pegar responsabilidade muito cedo. E eu saí de casa muito cedo também, né? Eu tinha 15 para 16 anos quando eu fui morar sozinha e ter a minha própria vida. Mas eu não considero que tenha sido algo difícil, porque eu coloquei na minha cabeça que tem pessoas que passaram por situações similares ou até piores, né? Do que a minha. Então, eu prefiro não contar esse lado triste, sabe, o doloroso para as pessoas, para que elas gostem de mim pelo que eu sou. O que tá conquistando Isso. e o que tu conquistou até aqui. E não por pena, não fiquem comigo por dó, Sim. por alguma coisa assim, sabe? Então, eu considero que a minha infância e minha adolescência foi, assim, excepcional, E tu tem maravilhoso. algum momento que tu lembra, assim, na infância que te marcou? Que é um momento legal, assim, ou engraçado até? Cara, assim, eu sempre fui muito arteira, né? Eu nunca fui a menininha de brincar de boneca, essas coisas assim. Então, tem algo que eu conto pra todo mundo, que é... Eu sou uma pessoa muito ruim de andar de bicicleta até hoje. Ou a famosa zica, né? Rapaz, por isso que tu anda de zarco, então. Gente, eu ando Por isso. muito, muito mal. Muito mal. Depois de grande, agora uns 2 anos atrás... vou contar uma Tu coisa, anda de depois eu bicicleta conto de outra. rodinha? Cara, eu Não. preciso, entendeu? Eu deveria ter uma bicicleta de Uma rodinha. bicicleta enorme com as rodas. Assim, lá perto de casa tinha um morro muito alto. E aí eu tava não tava de castiga. Minha avó tinha falado assim, hoje você não vai pra rua brincar porque você não fez tal coisa, da lição da escola. E eu falei, avó, deixa ela. Então vai. Saí, peguei minha bicicleta. Fui bem feliz. Tinha uma vizinha minha que não tinha bicicleta. Daí eu falei, ai, pobrezinha, né? Não vou deixar ela ficar sem andar assim, de bicicleta. Levei a bicicleta. Minha bicicleta não tinha freio. A correia caía. E aí eu fui andar de bicicleta com ela. O que ela fez? Ela sentou e ela pedalava. E eu sentei na frente e eu pilotava. Nossa Senhora. Aí foi questão de segundos, cara. Eu subi assim, a gente foi no morro. Quando eu desci um morro, passei na frente de casa, eu só lembro da minha avó gritar assim pra mim: vai cair, filha da... Quando ela terminou a frase, eu Eu já tava com a cara no chão. Sim. Aí eu fiquei Filha com da lembrança. Isso. Pra não dar o palavrão, entendeu? Aí eu fiquei com a lembrança disso até hoje. E foi divertido demais, cara. Foi o tombo mais legal da minha vida. Eu me senti o A vida máximo. toda ensanguentada, foi divertido demais. Então, aí eu Vamos de fiquei... novo, esse cara. aqui, ó. Esse aqui é o... A dedinho dela é quase o do Star Wars. Assim, Eu achei que ela tava fazendo aquele negócio. Drogas, diga não. Não é, ó, que ele ficou torto. Ele não... Gente, Ele ali, não- ó. Eu pensei que... Ele não fecha Não daí. fecha com o Olha. Não, meu fecho. E tu pode ver, ó, que ele é todo... Parece um S, né? Ele é todo tortinho, ó. Gente. Mas tu quebrou homenagem ao daí? Ayrton Quebrei, Senna aí, ó. cara. Andando de bicicleta. Então, tipo assim, a minha visão de infância é... Quando eu Viveu tiver infância filho... raiz. Quando eu tiver filho... Arrancar tampando o dedo, gente. Ah, é normal, né? Pelo amor de Deus. Padrão. Os meus cotovelos são terrível de feia. De tanta cicatriz que eu Cê- tenho. cê falou- Joelho. Bom, que você falou que, a tua infância foi no... Como é que era o nome da cidade? Nova Prata do Nova Iguaçu. Prata. Então, e lá era roça mesmo, você Isso, brincava no cidade, meio tipo do... assim, eu tinha o quê? Na época, acho que uns 10 mil habitantes e tal. Era muito pequenininha a cidade. Muito pequena. E tinha uma rua principal. Na placa de bem-vindo já dizia volte sempre, entendeu? Tu olhava atrás e Você chegou aqui. É aquela Tchau. cidade que tem 2 avenidas principais, uma que vai e uma que vem, que né? vai e uma que volta. Era bem assim lá, É entendeu? sensacional. Então, eu vivi a infância da melhor maneira possível, né? Do tempo que as crianças brincavam na rua. Jogava bets, Então, entendeu? que não A é a cara da Betis de Morgana. hoje que a galera joga, Eu né? fiquei A cara da Morgana. Ei, que não é as bets que a galera joga hoje, aquelas de aposta, né? Como tu é sabe que tu que é bets? chamava? Bets como... É Taco? taco? Não sei. Ah, eu falava taco. Mas eu Ai. conhecia por bets também. É bets, pô. Bets É. eu também claro. pensei só em aposta. Ela já Naquela época apostava? não tinha. Não tinha Não, essas naquela coisas. época não tinha. Naquela época não Tazo tinha. eu joguei bastante também, mas eu falava tazo, tá? Bafo, coisa assim. Bafo, Mas né? bafo, eu chamava de Bafo era carta, é. daí. Bafo era o... É. Botava seguro em bluff. Fazia. Em né? bluff. Não era? Bluff. Eu tô errado? Era bafo, né? Era Gente bafo? senhora. Era bluff. Bafo. Peca, que é a bolinha de gude. Que? peca. É, aqui se Peca. fala peca em Joinville, a pessoa Eu joguei fala muita peca pra peca, bolinha meu, de fazia gude. buraco em tudo quanto lugar.
Apanhei de um primo meu que tinha um negócio. Não, apanhei. do nada. Literalmente, né? Violência não foi aí, literalmente, galera. gente. Senão daqui a Olha, pouco isso eu é vou uma atrás dele. brincadeira. Mas não, ele brigou comigo porque eu tinha feito num campo de futebol na casa dele que tinha campeonato. E eu lá fazendo buraquinho pra jogar peca, brincar com as bonecas e tal. Né? Acontecia muito Gente, disso. você tá vendo? Estraguei o campo do Do campeonato. nada o clima pesou aqui, gente. Não, mas não me bateu, tá? Não me bateu, só brigou. Aham. Soltou ali do negócio, não deu Eita, certo. meu. Tá, a gente falou de infância. Eu também quero saber agora, assim, do Neida. Como que tu se vê daqui 20 anos? Você vai me dar um emprego? Pergunta de... Ou como tu Quem gostaria, sabe? né? Como tu gostaria. Quem né? sabe, Você né? vê. Daqui 20 anos? É. Cara, eu pretendo estar casada, Gustavo! Gustavo! com filhos, óbvio. Filho. Olha. Tu vai- ó, a minha, Ela quer uns dois, ela quer uns sugestão, dois. tem o primeiro, daí depois tu vê se vai ter mais um. Que aí tu já Justo. vê, Mas segura o pela trampo. minha infância e pela infância do Gustavo, gente, vai ser o Tais Mania, criança. Às Cara, vezes não, tá? nossa. Porque menos com menos dá mais. É, pode ser. Ai, tomara que venha bem tranquilinha. Mas assim, eu pretendo estar casada, com um filho, de preferência trabalhando pra mim mesma. Olha. Não quero mais estar trabalhando pra terceiros. 20 anos é muito tempo, né? Então dá pra eu pensar em ter Dá. minha própria vida, né? Negócios. Dá sim. Inclusive, eu acho que a gente pode entrar num assunto muito legal, porque a Tami, ela tá chegando com umas novidades muito legais no Muito, mundo que da bem. música, certo? Pois é, né? Conte-me sobre isso. Porque assim, tu queria ser professora. Da onde surgiu o gosto pela música dessa forma? Então, de se tornar aí isso tem a ver com a escola. Porque Com a eu escola? sempre participei, desde meus 4 anos de idade, de coral, festival de Olha. música. Sempre. Tanto que nessa escola onde eu estudei, eu fiz todo o ensino fundamental, ensino médio, tudo na mesma escola. Cidade pequena, né? Então, era aquela escola que tu ficava o resto da vida lá, né? E aí tinha festival todo ano. Todo ano tinha festival e eu cantava. Todo ano eu ia cantar. Eu cantava. Aí eu ficava, tipo, o primeiro, segundo, terceiro, até Olha. terceiro lugar. Aí chegou um ano que a diretora falou assim, Tami, não dá mais? Vamos te tirar daqui, vai pro júri, a gente coloca tudo de jurada e tal. E ela me tirou, cara, do festival, porque todo ano eu ganhava alguma coisa. Aí eu saí. E ali eu já era apaixonada pela música, né? Desde quando eu comecei a cantar em coral, cantava na igreja e tudo mais. Quando eu fui pro Rio Grande do Sul, logo que eu saí de casa, com 16 anos por aí, que fui pro Rio Grande do Sul, lá eu quis tornar isso algo profissional. Como eu saí e não tinha um emprego, não tinha nada, pensei assim, tá, pera só um pouquinho. Passei na frente de um barzinho, vi uma galera lá cantando e tal, violão. Falei assim, que isso? E se? E se fosse eu ali, né? E aí, fui entrando em contato com o pessoal, perguntando e tal. Aí, o que eu uni quando eu cheguei no Rio Grande do Sul? Eu comecei a cantar nos barzinhos, aprendi a fazer as receitas do que a minha avó fazia lá atrás e continuei vendendo. Então, eu tinha essas duas profissões no Rio Grande do Sul Olha. quando eu cheguei lá. Eu vendia as esfirras que a minha avó fazia, as empadinhas que ela fazia, e vendia no comércio. E à noite eu cantava nos barzinhos. Ali eu comecei a cantar profissionalmente. Depois disso, eu já tive dupla. Eu tive uma dupla com um menino, depois tive uma dupla com uma menina. E aí eu parei de cantar porque eu retornei pro Paraná quando a minha avó ficou bem doente e tal. Aí eu retornei, voltei embora pro Paraná e tinha parado de cantar. E aí agora, de tantos meus amigos insistirem, eu encontrar uma galera que falava, vai, Tami, volta, canta, não sei o quê. Eu decidi voltar a cantar. Olha aí. E foi, assim, muito inusitado, porque eu conhecia lá na rádio, teve um artista lá, o Bernardo Rigo, eu vou aproveitar aqui, né, pra falar dele. O Bernardo esteve lá na rádio, dando uma entrevista, e ele foi junto com o André, que é produtor, o Evandro, que ele faz divulgação, né, e tal, e venda de show, inclusive, um beijo, meninos. E nesse dia, o Kalel tava entrevistando eles. Daí o Kalel falou assim, ó, essa menina aqui, ela canta, cara. Deixa ela cantar pra vocês ao vivo na rádio. Olha. E eu cantei... Quem sabe faz ao vivo, Eu meu. ia falar essa. Aí Deu o Bernardo travada. puxou no violão Evidências e eu cantei Evidências com ele. Olha. Quando terminou a entrevista, saindo de lá, eles falaram pra mim, Tami, a gente tá precisando de uma mulher no nosso casting do escritório. O que você acha? Eu falei, legal, Olha aí a vida, gente. vamos. Só que eu já ouvi tanta proposta, tanta coisa nesse meio de caminho,
Sabe? Aqueles continhos de fada, o Que cara não se fala, empolga tanto daí, uma né? hora vai dar, tá? Confia, não sei o quê. Eu acredito muito que tudo tem o tempo de Deus, óbvio, Sim. né? Mas a gente sabe quando é ladainha, quando é algo que realmente Sim. pode chegar a acontecer, né? Então, quando terminou aquilo ali, e eles falaram comigo, passou uma semana, eles entraram em contato comigo pelo celular, conversa vai, conversa vem. Já vai fazer, acho que 2 meses. Em 2 meses, a gente reorganizou a minha carreira musical. A gente já rolou a primeira gravação da primeira música, projetar o clipe, abertura de show, banda lançada no show da Manu Batidão. Então, Olha tipo assim... aí. Olha ela, Brasil! Então, foi muito rápido e eu nem imaginava. Quando que na minha vida que eu imaginava que eu ia ter a minha primeira música gravada? E essas coisas assim, sabe? Então, foi uma virada de chave muito doida. E muito rápida. Sim, porque foi quando eu menos esperava. Parece que eu procurei muito, não deu boa. Enquanto tu tava procurando, não rolou. Isso, e aí quando eu parei, respirei, foi lá e aconteceu, sabe? Então, eu acredito, assim, que muito é no tempo de Deus, mas óbvio, né? Deus dá o caminho pra gente, a gente tem que seguir, né? Eu podia ter sentado e falado, ai, meu filho, ó, não, obrigada, beijo. Mas não, quando os caras fizeram a proposta, eu aceitei e fui atrás. E é isso, agora Tá estamos aí certo, cantando. Demais. E você participou também de um concurso, né? Sim! Como é que era o nome? Santa Catarina Canta. Isso. Ele aconteceu o ano passado, foi um festival totalmente sertanejo. Então, tipo assim, eu bem tava... tua vibe mesmo. Sim, cara, eu tava há muito tempo sem cantar, né? Aí eu falei assim, quer saber? Vou me inscrever. E me inscrevi. Agora eu posso falhar com números, assim, mas eu sei que foram mais de 1.000 inscrições. Olha só. Teve uma seleção bem E rígida. é de todo o estado. De todo o estado, sabe? Separado, assim, por regionais. Foram 3 seletivas e tal. A seletiva virtual, daí depois a seletiva pessoalmente e tal. Eu cheguei a ir até a semifinal do festival. Olha. Então, legal. assim, foi muito gratificante, cara. E fazia muito tempo que eu não cantava. Ainda mais num festival sertanejo. E aí, pasmem, algo muito legal que aconteceu neste festival foi que... o meu sobrenome já diz, né? Yamada. Eu sou descendente de japonês. A minha família é muito grande. Os Yamadas estão espalhados por aí. No dia do festival, eu estava lá bela e formosa cantando e vi inúmeros japoneses sentados à minha frente. Eram os meus primos de 2º grau, tia, Não, tá zoando. parte do meu Olha avô aí, japonês. Eles viram na TV e foram lá no dia me prestigiar e foi o nosso primeiro Que encontro. legal. E você não Nossa! conhecia eles? Não. Gente. Eu sabia do nome deles, de ouvir falar sobre eles e tal. Mas como a família era muito grande, eu nunca consegui ter contato, proximidade. E por mais E que a eles rede são da social onde? daqui de Joinville. Ah, eles são daqui de Joinville. E tipo, isso Nossa! nunca passou pela minha cabeça. Caramba. E por mais que a rede social facilite muito, Sim. cara, não tem. Às vezes tu não consegue, né? E ainda mais que a família era muito grande. E aí, no dia do festival, foi o dia que eu conheci todo mundo pessoalmente e encontrei eles ali. E foi bem na semifinal, né? Que então, legal. além do festival ter marcado a minha vida como voltar, né? A cantar e tal, eu reencontrei uma parte da minha família Meu, que que eu nem bacana. fazia ideia. Tá vendo? Que sensacional, cara. interessante. Loucura, A né? vida é muito legal, É. né? Essas coisas da vida. Os caminhos que se trilha pra isso. Pois né? é. E agora eu queria saber, né? Tu contando tudo isso, o que hoje, tu olhando assim, tu tem orgulho de ter feito profissionalmente? Cara, uma coisa assim que eu fico muito feliz e até hoje se torna o meu combustível é realmente saber o verdadeiro significado de quem tá me ouvindo e me assistindo. Porque não tem dinheiro no mundo que pague cada abraço, cada mensagem que eu recebo no Instagram, ou através até do WhatsApp da rádio, ou das pessoas que já aconteceu de baterem lá na emissora, na porta, pra ver, pra querer me ver, me abraçar e tal. Então, assim, a melhor coisa que eu faço é retribuir esse carinho que eles têm por mim, entendeu? Porque eu já encontrei gente, inclusive, que falou assim, ai, Tami, como é gostoso, né? Receber o teu abraço. A gente tem costume de ver que o pessoal de rádio e televisão é uma coisa ali, né? No rádio e na TV. E quando encontra a gente pessoalmente, muda totalmente, né? É tão bonito as falas que eles falam ali através das mensagens. Mas quando encontra a gente pessoalmente, é outra coisa, é outra versão. Então, é isso, sabe?
Acho que é a melhor coisa que eu E fiz tem no bastante, meu né? trabalho. Meu Deus! E tem bastante comunicador Deixa assim, abaixo, né? Ai, deixa atrapalhou. abaixo. Mas enfim. Não, realmente, tem muita gente A Morgana assim. chegou... Como Eu dei uma tem, engasgada. né, gente? Que é uma Mas, Minha cara, Morgana. isso que eu acho bacana. Porque, assim, de todas as vezes, né, que eu estive na rádio, eu fiquei um tempo parado, obviamente, depois que minha filha nasceu, né? Uhum. Mas, assim, de todo o tempo que eu trabalhei em rádio, o mais legal, o mais bacana era, tipo assim, pô, uma pessoa ganhava lá dos Cafundó do Brejo, vinha até a rádio para buscar um copo, às vezes. Pelo menos no início ali, quando eu comecei, em 2017, que eu peguei rádio, né? Porque até então eu trabalhava no jornalismo. Cara, eu achava incrível que eles vinham lá, tipo, mas eu queria falar com a Morgana. Tipo assim, eu quero não sei o quê. E tinha gente que surreal mandava isso. textão na minha rede social, nunca me esqueço de uma pessoa que ela mandou assim, Morgana, porque eu sempre fui muito palhaço, obviamente, no ar, e isso que eu não era. Era um perfil meu. Quando eu descobri quem eu podia ser na rádio, que eu podia ser eu, né? Porque até então, no início, eu falava igual uma jornalista, né? Mas, assim, quando eu descobri que eu podia, eu falava, não, é rádio, Morgana, tu pode conversar com as pessoas, tu pode fazer isso, isso. Cara, eu me larguei ali. E eu acho que isso foi legal, porque todo mundo falava quando me encontrava, pô, tu é a mesma pessoa da rádio, e não sei o quê. E daí uma pessoa veio pra mim mandando um textão, cara, coisa mais linda, assim, que ela falou que passou por um momento muito triste, com a morte da mãe dela, não sei o quê. E ela tava entrando numa depressão, e ela ligava o rádio, e me ouvir Cara, que fazia loucura. ela ficar bem naquele dia. Eu falei, cara, olha a responsabilidade. Porque não é uma coisa qualquer. Eu até me arrepio de falar, porque assim, pô, tu tá ali no microfone, tá falando pra muita gente que tu não tem nem ideia, porque até hoje E você concordamos, vira o né? amigo da pessoa, Todos aqui né? já trabalharam, Isso. trabalham em rádio. Pô, é uma força grande rádio. Todo mundo fala, a rádio vai morrer. Sim. Não, rádio continua grande. Sim. E a quantidade de gente que tu fala, e tu tem que tomar cuidado, porque ali tu tá realmente influenciando alguém. Não é questão de, tu é influenciadora, não. Mas as tuas palavras influenciam pro bem ou pro mal. É E isso mesmo. eu acho muito louco, né? E é muito legal quando tu fala isso, assim, das pessoas, porque a gente sente o carinho. E, cara, realmente não tem preço que pague Cara, isso. assim, ó, eu tenho alguns episódios que não saíram da minha mente. Coisa engraçada, coisa muito emotiva. Mas, por exemplo, uma vez, eu tava fazendo, assim, um programa e tal. Eu lembro certinho, era um sabadão. Eu falei, meu Deus, domingo tá... inverno, assim, sabe? Eu falei, domingo tá a cara de comer uma feijoadinha, não sei o quê, papapá. Cara, terminou o programa às Mandaram 5 feijão. horas da tarde. A mulher mandou um kit de Feijoada. couve, feijão e os pedaços de carne de Olha porco, só. entendeu? Então, tipo assim, ó, tu acaba criando uma intimidade com a pessoa. Sim. E sobre esse episódio que você falou, sobre a questão da depressão e tudo mais, quando eu comecei nessa rádio lá no Paraná, tipo assim, foi a primeira rádio da minha vida, então isso gente, já tem 10 anos. Eu tenho isso ainda em mim. Opa! Deixa os instrumentos do estúdio aí. Eu tenho isso ainda em mim, né? Eu lembro até hoje da mulher ter enviado uma mensagem falando que ela ia cometer algo contra a vida dela Nossa. naquela manhã. E daí, no início do programa, eu sempre costumava ler uma mensagem do dia, sabe? Fazer um negócio assim e tal. E daí ela falou que aquela mensagem parecia que eu tinha feito exatamente pra ela. Nossa. E que ela ia cometer algo contra a vida dela, porque o filho dela fazia uma semana que tinha sofrido um acidente de carro e tinha falecido e tal. E na hora, ela tava... Gente, eu juro, chega a me dar um negócio. Ela tava indo, assim, à casa dela. Depois eu fui visitar ela, conheci o espaço. Era uma distância muito curta. Da casa dela até um paiolzinho, assim, que ela tinha, que guardava ferramentas e tal, sabe? E ela tava lá, no dia que eu cheguei lá, a corda ainda tava pendurada Meu Deus. no paiol, porque ela falou que deixou pra que eu visse. Que eu tinha ajudado ela naquele momento, sabe? Então, tipo assim, eu tinha 16 anos. Que Aí tu loucura, imagina né? uma mulher de 40 e poucos anos falando que, através de uma mensagem que eu deixei pra ela, de algo que eu falei, que eu nem fazia ideia, cara. Peguei ali uma mensagem da internet, coloquei um pouco do meu sentimento em cima, e a mulher falou que deixou de fazer aquilo porque ela ouviu aquela mensagem, entendeu que o momento não era para aquilo e tal. E eu lembro que na mensagem eu falava sobre a gente ser forte, né, independente das circunstâncias, e que havia momentos na vida da gente que Deus nos dava, mas Ele também nos tomava. E aí aquilo ficou Fez pra sentido ela. pra ela, Fez né? sentido total pra ela. E eu nunca mais esqueci dessa história. Inclusive, eu ainda tenho essa senhora nas redes sociais. Olha. Vira e Sim. mexe, ela conversa comigo. E, gente, já fazem mais de 10 anos. Que legal. Entendeu? cara. Então, Coisa que bom final, né? Exatamente. E também tem o lado engraçado. Por exemplo, o presente mais engraçado que eu ganhei foi uma galinha.
Uma galinha? Qual mesmo? Galinha? Verdade? Galinha viva, é. Meu Deus. Galinha. Não foi nem assada, foi uma viva mesmo. A galinha viva. A mulher chegou assim e falou, eu queria te dar um presente. E só que eu não tenho nada agora aqui, não sei o quê, em Olha casa. que demais. Vou te levar um presente. Ah, já sei. Eu fiquei esperando ela na rádio. Ela falou que já tava chegando, né? Naquela época a pessoa podia ir na rádio a hora que ela quisesse, né? Bicho, ela chegou lá com a galinha e eu fui com a galinha embora. Claro. De boa. Depois, a galinha sumiu. Virou canja. Provavelmente. Ai, Provavelmente. Desculpa. Produção. Tá tudo certo, tá tudo right. Ela virou canja, provavelmente. Sumiu assim, Eu não quero sei onde. acreditar, do fundo do meu coração, que ela tenha ido pra longe, passear, sei Formou lá. Pra uma Ilha de família, Lost. teve pintinhos e tudo mais. Isso, né? entendeu? Que ela Foi fugiu pro paraíso das galinhas. com Galizé, entendeu? Qualquer coisa. Foi pro Porto de Galinha. Mas eu acho que... Bom, essa tua história que você contou ali, né? Da moça, do que ela ouviu e tal, eu acho que... Me diga se eu tô correto, mas eu imagino que nesse momento tu começou a entender a importância e a responsabilidade que tu tinha com o teu trabalho, Isso. né? Foi ali que virou uma chavezinha na minha vida. Que eu entendi assim, opa, ok, eu tô triste hoje, desmoronando, mas eu não posso transpassar isso pra quem tá lá do outro lado. Porque tu já pensou se naquele dia eu tivesse muito triste e transpassasse isso também pra essa mulher? O que poderia ter acontecido? Sim. Tu entendeu? Sim. Então, eu aprendi a partir dali, cara. Foi uma virada de chave. E eu agradeço que tenha acontecido isso lá no início e que eu não passei muito tempo, tipo, né, falhando muito nessa questão de não saber lidar com os meus sentimentos. E, por exemplo, eu já passei por fase também que foi onde eu tive certeza que eu sabia desligar a chavezinha da tristeza e ligar a chavinha da alegria, foi quando eu tava no ar e um familiar meu faleceu. E eu precisava encerrar o programa. Entendeu? Então eu tava ali. É isso, gente, que dia lindo hoje, maravilhoso, não sei o quê, isso aqui. E enquanto meu celular tava aqui, ó, pipocando de mensagem, entendeu? O pessoal marcando o velório, isso e aquilo, e foi ali que eu aprendi a desligar virar essas chavinhas. Às vezes as pessoas não têm noção disso, né? Do quanto a gente, o comunicador, às vezes ele abdica dele mesmo quando ele tá no ar, justamente para fazer isso que você tá falando, que é passar coisas boas, né? Para quem tá ouvindo, uma energia boa e tal, porque a gente entende que não é o nosso... Né? A gente não pode, por ser profissional, passar algo que a gente tá vivendo, que não cabe ao ouvinte ou ao telespectador saber disso ou sentir essa energia pesada, né? Tem uma colega nossa de profissão que ela me falou isso, assim, que quando ela perdeu a mãe dela, né? Ela passou, assim, semanas onde ela abria o microfone, ela falava com um sorriso no rosto e assim que ela desligava, ela caía em choro, porque estava digerindo todo aquele processo, né? E olha como é difícil, né? As pessoas não têm noção do desgaste emocional que é a profissão do comunicador, né? Pois é. A gente tem que aprender a lidar muito, assim, com os sentimentos, porque a gente tá cuidando dos sentimentos da gente e de quem tá ouvindo, né? Então é uma responsabilidade do caramba, cara. E eu quero saber, falando em responsabilidade, né? Eu ia comentar sobre isso, mas não precisa. Assim, o que tu considera hoje, né? Quais são os principais desafios da tua profissão? Cara, hoje, nesse momento, eu acho que tem sido lidar com as pessoas do ramo. Abertamente. Não, a gente sabe. Tem ego nesse meio. Não eu ia dizer. É um meio complicado. Porque não, mas tem muita gente boa. Não, tem. Exato, tem muita gente de coração gigante, entendeu? Que entende que tudo que a gente planta, a gente colhe. Que tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas eu acho que no meio, hoje em dia... Antigamente, lá, quando eu tinha 16, 17 anos, 18 anos, eu não sofria com isso. Eu não tinha esse problema. Sim. E parece que quanto mais velha a pessoa vai ficando, pior essa questão do ego, né? Porque eu lembro que naquela época... tinha gente da minha idade que trabalhava no rádio, tinha gente mais velha do que eu, e eu não sofria com isso, entendeu? Mas agora, na profissão, assim, o que eu mais tenho encontrado de dificuldade mesmo é lidar com as pessoas. Eu acho que, às vezes, tem gente que não... Pode ser o ego, sim, mas acho que é muita gente insegura também.
É uma insegurança que a pessoa tem e ela acaba projetando na outra pessoa. Do tipo, pô, eu vou perder isso aqui, não vou ficar com isso aqui. Então, eu acho que pode ser isso. Eu já ouvi muito, assim, né, de pessoas que não são do meio falando assim, ó, cara, pra mim isso é um sinal claro de vaidade e de que a pessoa, ela enxerga em você alguém tão competente, tão bom, que ela tem medo de você tomar o lugar dela e por isso ela tem esses comportamentos. E eu acho que isso faz muito sentido. Mas entendeu? sabe uma coisa assim que passa pela minha cabeça? O porquê que eu não aceito isso e acho que isso não deveria acontecer? Tá, vamos lá. O Messi, ele é extremamente talentoso. O bicho nasceu com futebol na veia, certo? Ok. Cristiano Ronaldo, ele não nasceu com futebol na veia. Ele se tornou um excelente jogador. Então, a oportunidade está ali para todo mundo, cara. É isso aí. Se tu acha que tem alguém mais competente do que você, vai lá e torne-se essa pessoa competente também. E faça o teu entendeu? espaço, né? Porque, Justo. Pô, querendo ou O não, na sol nossa nasce área pra tem todos, mas a exato. sombra é só pra quem merece. A briga tem que ser com você mesmo. Pra você Mas melhorar e não com os claro, outros. a Eu acho que é competição isso tem que que ser falta as pessoas interna. entenderem. Exato, a competição tem que ser com você mesmo. Tipo assim, Exatamente. ó, o que eu posso fazer pra me melhorar? Você olha o outro que você acha que é melhor que você e você tem que olhar pra ele e falar assim, ó, cara, como tu falou, eu quero chegar lá um dia, não Exato. invejando, querendo derrubar esse cara e tal. Não, eu quero chegar na mesma qualidade dele, não tomar o lugar dele. Eu quero chegar na mesma qualidade desse outro E quando tu quer profissional prejudicar alguém, por ver ele como uma referência, né? né? Exato. Que já aconteceu de a gente conversar com alguns colegas assim de trabalho, que às vezes a pessoa quer prejudicar alguém no trabalho. Já aconteceu até de pessoas que não eram da minha área querer prejudicar, porque não queriam que estivesse ali aquela tal pessoa, queria outra pessoa e não sei o quê. Então já aconteceu, eu parei e pensei, até conversei com o meu colega de profissão, falei, cara, mas o que ela ganha com isso? Essa pessoa, ela, na verdade, ela tá prejudicando a própria empresa que ela trabalha, não tá me Sim. prejudicando, não tá te Mas tem E gente que não prejudicando. olha pra isso, prejudicando né? ela Ela tá mesma prejudicando também. ela mesma, porque Sim. ali, fazendo aquilo, ela destrói algo da empresa. E, tipo, ela vai prejudicar a empresa. Não a mim. Eu, ou tu, ou qualquer outra pessoa, não. Então, eu acho que falta essa visão de... Não é comunhão a palavra, ficou muito estranho comunhão, mas assim, tipo, de união ali Sim, no de trabalho. unidade, Sim, pô, né? de unidade. Cara, tu tá na mesma empresa, enquanto tu tá ali, pra que tu vai querer puxar o tapetinho do amigo? Não faz muito sentido, sabe? Tu tem o teu espaço, ele tem o teu Exatamente. espaço, ninguém tá se conflitando ali. É galera com síndrome de Aladim, que é puxar o tapete do outro pra sair voando, né? Então... Boa colocação. Boa colocação. Só que aí, né, gente, vamos lá, né? Se não tem talento, não adianta, né? A pessoa quer derrubar fazendo por algum... Mas se não tem Nossa. talento, não adianta, gente. Porque uma coisa tu pode chegar até algum lugar fazendo esse tipo de coisa. Mas se tu não tiver o talento verdadeiro que vai te manter, que vai te segurar... Aí não adianta, né? E talvez por isso a pessoa fique insegura, porque ela sabe, no fundo sabe. Pode ser isso. Ô, Também deixa agora, tá, deixa vai, eu perguntar vai. porque tu Eita, perguntou. Agora tu segura. É? Segura! Viu, ó? Me segura, Invejoso, me o segura. pessoal invejoso quer tomar o nosso lugar deles, né? Puxando teu tapete, hein? Puxando teu puxando a tapetinho. cadeira e tudo já, não adianta jamais, Morgana ó. Aladim. Morgana aqui, ó, gente, ó. Não, olha. Tá? Vai, continua. Mas vamos lá, Eu ia deixa falar eu uma palhaçada, perguntar. É mas só não pra vai. zoar, só pra zoar. Mas Tá, Tami, eu quero, assim, mais ou Tatame. menos... Tatame. Tatame. E, inclusive, eu tinha pensado nessa que tu falou, agora eu vou falar um trocadilho que eu tinha pensado, que agora tu já tem a tua dupla também, né? É a Tami e a Amada. Pronto, agora eu posso seguir, porque eu tinha pensado isso e não tinha Nossa falado Senhora. antes. Agora a gente segue aqui. Ela é a própria coisa dupla. horrível. Ela é a própria Ela é a dupla própria dela. dupla. Exato. Peraí, calma. Antes de tu fazer a pergunta, deixa eu te falar. Não é pior quando o pessoal acha que eu sou uma dupla. Já aconteceu isso. Já aconteceu? Sério? Já E aconteceu aí, ô, de Tami, Quem ouvinte. é Amada? quem é a Amada? Não, cara, já aconteceu de ouvinte. Cadê a Assim, Amada? ó, uma mulher uma vez ficou muito brava comigo. Ela era apaixonada por um locutor que fazia o horário. Ele saiu de férias e eu entrei no horário dele. Aí eu falava, né, aqui é a Tami Yamato. Um dia ela me mandou no WhatsApp da rádio. Você tá pensando que é quem pra dizer que você é amada? Quem que te disse isso? Você se auto-intitulou amada, entendeu? Então, assim, além de eu ter uma dupla, eu sou totalmente egocêntrica e eu sou e ó, a Tami tá amada, vendo? entendeu? Pior que comigo já aconteceu da pessoa perguntar onde estava o Santiago. Eu sempre falava, Morgana, Santiago. Daí não sei o que o cara entendeu em Santiago. Ele falou, manda um abraço pra Morgana e pro Santiago. Só que eu não vi ele hoje. Eu falei, Gente! meu Deus, a pessoa Bom, nunca eu vou viu. falar então uma, porque uma vez brigaram comigo porque falaram que eu não tava pronunciando certo o meu sobrenome Wild. Sendo que é um nome artístico, certo?
Eu dele. posso pronunciar do jeito que eu quiser, porque fui eu que inventei, mas o cara me mandou um inbox no Instagram falando assim, ó, quem falou pra você que é Wild, o certo é Wild, porque Wild. é alemão o seu sobrenome. Eu falei, mano, meu nome é artístico, amigo. O nome é Tu meu, tá eu falo do maluco? jeito que eu quero. Eu falo do jeito que eu quiser, exato. Mas enfim, mas eu vamos quiser lá, colocar- vamos à Vai pergunta. lá. Meu, a gente nem chegou na pergunta. Só porque a gente entrou nessa, né? Mas também, assim, ó, como é que foi esse teu caminho? Assim, ó, tu falou que começou lá, né? Que tu foi puxada pra rádio e tal. E daí, como é que foi? Você passou em quais veículos? Assim, pode ser um resuminho mais geralzão, até tu chegar onde tu chegou agora aqui na ND em Joinville. Cara, a minha trajetória em rádio foi muito rápida, porque eu sempre gostei de ficar e ficava a longo prazo nas emissoras que eu entrava. Então, eu comecei nessa lá atrás. Daí, beleza. Passei um período lá de uns 3, 4 anos. Aí eu pensei assim, e agora? Será que tá na hora de eu dar um pulinho, né? E tá, né? Aí eu fui pra outras 2 rádios. Por que 2 rádios? Porque elas eram co-irmãs. Então, eu fazia sim. locução Legal. para as 2. Isso tudo lá no Paraná. Daí, eu saí de lá e fui pro Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, eu trabalhei em uma rádio. Aí, faz 5 anos que eu tô aqui, né? A pandemia estava começando. E o Rio Grande do Sul foi extremamente afetado, assim, né? Financeiramente, economicamente. Então, eu saí de lá dessa rádio. Hoje em dia, ela nem existe mais. Ela fechou, trocaram, né? O nome, tudo lá. Venderam ela, no caso. Aí, eu vim para Itajaí. Itajaí, eu comecei a trabalhar... Na verdade, Balneário Itajaí, né? Eu comecei a trabalhar no shopping como atendente de uma operadora. Tava lá, e aí chegou uma pessoa com a camiseta de uma rádio dali de Itajaí. Eu olhei assim e falei, rádio. Falei, Qual tudo que é a bom, rádio? moço? O que é o teu problema aqui? Ai, meu chip, não sei o quê. Arrumei o chip do cara. Aí eu falei, isso aqui que você faz na rádio? Tá perguntando aqui no sistema. Qual que era a rádio? Conta. Na Nativa, Na Nativa? de Itajaí. De Itajaí. O que você tá fazendo aí? O que você faz na rádio? Eu sou não sei o que, não sei o que lá. Falei, você não tá precisando de locutora? Ela, não? Tá, pior que tá. Oi? Falei, Olha. sério? Eu disse, sim. Posso pegar teu contato aqui? Já peguei do sistema, salvei, mandei mensagem. Tipo assim, no outro dia eu já fui lá, fiz uma entrevista. Na outra semana eu abandonei a operadora e comecei a trabalhar na rádio. Um abraço, Errada Tim. não tá. Viver sem fronteiras. E daí... E pior que não foi na Ti. Não, então tá bom. Claro que não foi. Claro que não foi na Ti. Claro que não foi na Ti. Aí tá, beleza. Aí eu fiquei um tempo lá na Nativa, daí... Lá em Balneário foi onde eu conheci meu boy. Olha aí, ó. Entendeu? Aí eu trabalhava na Claro e trabalhava numa outra loja de celular. Inclusive, meu boy mandava em mim naquela época, ele era meu gerente. Eu pensei que era, tipo, meu pai mandava em mim, assim, eu tinha que fazer tudo. Naquela época. Bela, recatada e do lado. Ai, Deus. Naquela época. Agora não manda mais porque eu já saí da loja. Agora quem manda sou eu. Daí eu comecei a trabalhar lá. Daí eu pensei assim, pra tu construir uma vida em Balneário, Itajaí, tu tem que ser milionário, herdeiro, complicates. ou assaltar um banco, né? E eu louca pra comprar um pedacinho de terra pra eu ter onde cair morta, pensei assim, não, vou dar uma subidinha ali pra cima, vou ali pra aquela área de Joinville, Jaraguá. Surgiu a vaga em Jaraguá, bicho. Do nada. Era tipo assim, o negócio de eu pensar, falar, Senhor, por isso que eu falo que eu sou Dorime. uma filha mimada de Deus, né? Aí eu pensava, tá, Jaraguá, puf, apareceu a vaga. Aí o cara falou assim, olha só, a entrevista, numa quinta-feira, a entrevista é amanhã, 5 horas da tarde. Ok, beleza. Fiz a entrevista, na sexta-feira, ele falou, só que eu preciso que você comece na segunda. E ele falou assim, né? Sim. Que o locutor fala assim, eu preciso que você Eu comece preciso. na segunda. E aí, meu filho, como é que eu faço? Meu boy lá, a gente não tinha nada ainda engatado. Ai, Era Jesus. mais vucu-vucu do que seriedade. Aí eu pensei assim, gente, não posso, eu tenho que escolher entre emprego ou boy. Aí eu falei, tô indo. Meu Deus. Falei, te amo, gato, mas tô indo. Vim. Foi um teste, tá, Gustavo? Não é porque ela não chama, Olha. não queria que tu viesse Não, daí atrás, pedisse um daí eu falei casamento. assim pra ele, falei, cara, vê aí como é que vai ficar o negócio, tu achar que compensa? Entendeu? Aí a gente passou, acho que uns 3 meses, vai, Blablacar daqui, Blablacar dali, vai e volta, e eu aqui trabalhando de Jaraguá, daqui a pouco ele falou, não, Deus me livre, pegou as malinhas dele e veio, graças a Olha Deus. aí.
Aí ele veio pra cá. Mostrou que queria compromisso. Sim. Aí eu fiquei um tempo trabalhando ali, deu 1 ano e pouquinho. Fui demitida. Olha aí. Fui trabalhar demais. Fez aquele acordo, né? Tu fez o acordo, né? Fui demitida. Acordo, O acordo? sim. Sim. Eu entrei com a bunda e eles com o pé. Toma. Eita, meu! Aí eu saí dali, e daí dali eu falei assim, gente, pra onde eu vou agora? Vou trabalhar na Claro de novo? Mas já? Agora, claro que não. entendeu? Aí eu pensei assim, é claro que não, né? Aí Vou na Vivo. Vou ver se eu me sinto viva. fui nas emissoras. Tudo bom? Bom dia. Toma ali, currículo. Tudo bom? Bom dia. Aí, beleza. Deixei os currículos lá. Aí, quem que entrou na minha vida? Trimania Norte. Olha aí. aí, ó. Ô, Trimania tá em todas também, né? Então, aí fui lá, né? Eu falei assim, nossa, gente, tudo bom? Eu sou locutora do que vocês quiserem. Aí eu comecei a fazer locução de carro de som. Que é o carro da Trimania, que passa Sim. aí na rua e fica, né? Ah, isso aqui, esse prêmio no final de semana, quarto prêmio, Aí, beleza. Comecei, até que a ND me chamou pra fazer uns freela. Aí eu entrei como freelance na ND, papapá, até que abriu a vaga. Aí quando abriu a vaga, eu já... Foi. Entrou de Zarco e tudo. Já fui, literalmente. Fui de cabeça, entendeu? Aí, tô lá. Que legal. E aí, nesse meio tempo, surgiu Figuras do Zarco, que, cara, a gente tem que falar disso, porque, assim, marcou loucura. muito, né? Você colou em ti essa identidade, Gente, né? e eu nem fazia ideia, se vocês têm, assim, ó, ter noção de como começou. A Drica, na época, era a nossa gerente ali, né, da TV, inclusive, Drica, um beijo pra você. E ela tem um olhar, assim, muito de águia, sabe? Tem, né? Aí, antigamente, o Figuras do Zarco, ele era um quadro bem sério, de entrevista, né? O repórter ia lá, sentava do ladinho, oi, tudo bem? Você é de Joinville? Tal. Daí a Drica falou assim pra mim, cara, tô precisando de alguém. Você já fez TV? Eu falei, não. Nunca tinha feito TV na minha vida. Não sabia como fazer, não sabia nem segurar o microfone direito e tal, né? Tanto que os primeiros figuras é muito engraçado de ver, que às vezes eu me perdia na hora, eu ia falar, o microfone tava lá, e assim, né? Aí ela falou, vamos fazer um teste? Tá. Fiz a gravação, acompanhando a repórter, que na época fazia. Voltamos. Na outra semana eu falei, ô Drica, será que eu posso tentar fazer do meu jeitinho? Afinal, eu não sou jornalista, eu não sou repórter, eu não sei fazer esse jeito assim, né? Ela, vamos tentar. Aí pronto, gente. Tá aí hoje o Figuras do Zarco, eu me vestindo de personagens que você possa imaginar. Saindo pelos terminais, bem louca. E daí ficou a marca registrada. Tanto que meu nome acabou-se, né? Eu já não sou mais a Tami Yamada, hoje eu sou a menina do Zarco. A menina do Zarco, cara. Não, e é muito legal, né? Que ela falou da Trimania, que às vezes a Tami vai lá acompanhar, né? Pela ND vai acompanhar as entregas da Trimania. E, cara, é impressionante, tá? Os ganhadores, o pessoal que tá na rua já vem, meu Deus, é a menina do Zarco que vai lá abraçar. Do nada com a Trimania. Aham. Aí eu falo, às vezes... ganhei 500 mil, que nada, eu Não, quero tirar foto com a menina do Zarco. E é muito legal isso, cara. E eu acho, Tami, e aí eu posso falar, porque você não pode falar isso, mas a gente pode, que é muito legal porque você consegue ter essa conexão. Aquilo que você falou de olhar para as pessoas né, e ser verdadeira nessa troca que você tem. E dá para ver isso na Tami, cara, que a Tami tem essa verdade de abraçar todo mundo. Eu amo. Como sabe, uma amiga minha dizia, não importa, porque tu é do povo. Isso aí, a Cara, Tami é do povo, exato. E isso é aham. muito legal, Tami, porque eu acho que isso colou muito porque você tem esse perfil e tu chega lá na humildade e tu ouve mesmo e tu quer saber mesmo. E essa conexão é que fez dar tão certo, tá? Eu tenho que te falar assim, isso. Cara, isso é muito real mesmo, assim, porque às vezes as pessoas pensam, é só porque tá na frente dos outros, tem alguém olhando e tal. Mas, cara, ninguém sabe, a não ser eu e Deus, o que passa no meu coração e eu ainda não me acostumei. Esses tempos, eu moro em Guaramirim, como a gente falou antes, né? Eu tava na fila do mercado. Ok, eu entendo que assim, beleza. Figuras do Zarco, o Zarco é daqui de Joinville. Sim. O quadro é meio que específico aqui pra cidade e tal, né? Então eu nunca imaginei que isso fosse se alastrar longe, né? Pela região. Eu tava na fila do mercado, bem bela e formosa, a cara da derrota, recém-acordada, de pijama, na fila do caixa. E a mulher chegou pra mim e falou, meu Deus, a menina do Zarco em Guaramirim. E não sei o quê. Ela parou a fila do caixa pra tirar uma foto comigo e gravar vídeo pra mãe dela, que não tava no mercado na hora. Então, ali, tipo, a cada vez que isso acontece, é uma sensação diferente,
porque eu entendo que é um amor que ele se multiplica, sabe? Eu não consigo fingir. Eu acho que a pessoa teria que ser muito atriz pra fingir algo a esse nível, entendeu? De você abraçar. Nós tivemos aí, né, a festa do dia 1º de maio. E tipo assim, era muita gente. Então, eu vi desde criancinha até o vovô e a vovó gritando. Dancei horrores com o pessoal lá, abracei, recebi cartaz pra levar embora, foto, que imprimiram foto da gente e eu levei embora, entendeu? Então isso é muito louco, cara. Eu nunca me imaginei estar nesse... Esse carinho é uma injeção de ânimo, né? Cada vez que vem assim, tu fala assim, cara, é isso. E daí isso é o que ajuda naqueles momentos em que eu encontro aquela dificuldade que foi que a Morgana perguntou antes, né? A dificuldade, às vezes, do trabalho, né? Do agir... Que isso vai de contra tudo aquilo que eu vivo, às vezes com pessoas mal amadas, amarguradas, rancorosas, invejosas e daí pra pior. Né? Mas é aquele negócio que tu vê na internet, nas frases, né? Tipo, a pessoa não consegue tirar o que tu tem. É isso. E esse brilho, esse negócio que tu consegue, essa, né, convivência com os teus ouvintes, telespectadores, no caso, cara, não tem como. Não tira. Não, e não tem preço. Então, é uma coisa... Olha... Sou obrigada a dizer uma coisa que o tempo passou e passou bastante. Gente, o tempo passou e eu sofri calado. Já que tu gosta de sertanejo. Olha lá, vamos ouvir, vai lá. Vai. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas, um papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Num cantinho rabiscado no verso. Ela disse, meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Tami Amada, senhoras e senhores! Maravilhosa! Vou tomar minha pinga. Maravilhosa. Aí, ó, e ela tomando a aguinha dela. Fechando com chave de ouro. Que demais. Ah, não, pode fechar antes de mandar um abraço pra mãe do nosso produtor, que é apaixonada por ti. É verdade. Um abraço à mãe do Renan aqui. Como é o nome dela? Dona Márcia. Dona Márcia. Qual que é o cabelo, gente? Aqui, ó. Tu é essa aqui, ó. Um beijo, Dona Márcia. Quero encontrar você nos Arcão pra nós fofocar. Aí, ó. Ah, não, peraí. Pedido de casamento tem que vir amor. Ah, é verdade. Te amo. Olha aí. Gustavo. Tami, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite. Cara, foi muito gostoso mesmo. Foi uma conversa muito bacana, divertida. Espero que você tenha gostado também. Do teu jeito mesmo, assim. A gente gostou demais. Adorei. Eu não sou boa de fingir, né? Mas a gente agradece mesmo, foi bem legal. E a gente... Cara, eu desejo todo sucesso pra ti. Amém. Real, assim. Eu tive pouco contato com a Tami quando eu fiquei lá fazendo freela também com ela. Mas, assim, é o pouco que eu tive, né? Eu não era muito de me envolver, até o César falou, eu não sou muito de... Quando eu vou pra trabalhar, e ainda mais quando eu tava fazendo um freela, eu fico muito concentrada no que eu tô fazendo e acabo não me envolvendo tanto. Também, tudo. Mas, cara, eu já achei ela uma pessoa espetacular. Ela passava pelos corredores falando, aquele jeito dela sempre animada. Uma pessoa que ela anima, gente. Ela anima tipo, os ela lugares. chega, o lugar não fica quieto. Não É fica, isso não aí. tem como. Então, isso é uma qualidade tua. Eu espero que tu continue sendo assim e tenha muito sucesso ainda. E eu desejo dobro pra vocês, né, gente? Vocês são maravilhosos, sou fã de vocês. E é isso. Então deixa um recado agora pra galera, um recadinho final aí, dá aquele tchau pra quem beijo, gosta abraço, do teu trabalho, pra quem te acompanha. E pra te seguir, inclusive, já fala teu arroba. É isso, galera. Segue lá, @Tami Amada. Antes estava Comunica Tami, mas agora, como eu sou uma garota cantante, tá @Tami Amada. Lá eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores, agora do mundo da música e da comunicação, né? Fiz uma junção lá. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. Quem me encontrar por aí nos terminais da vida, é só vir que eu estou de braço bem aberto pra vocês, tá bom? Vó, te amo. Tia, te amo. Maravilhosa. Meu tio também, senão ele vai ficar com ciúme. Gente, vocês que estão aí nos acompanhando já sabem, né? Sigam a gente nas redes sociais, somos Locast. Vai lá, curte, compartilha, manda pro pai, pra mãe, pro periquito, pro papagaio. Ativa o sininho, dá likezinho, tudo mais, né? E, claro, sigam também Madrigal Filmes, né? Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Gente, esse estúdio maravilhoso, a casa do Locast. Então você pode ir lá, seguir eles e chamar também. Quer fazer um podcast numa estrutura super legal que nem essa? Só chamar Madrigal Filmes, cara, que você vai curtir demais. O trabalho dos caras é sensacional, tá bom? E siga @Morgana, com H depois do G, e César Wild também nas redes sociais. Fechou, Morgana? Fechou. Muito obrigado, gente. Aquele beijo, aquele abraço. Tchau.